O programa Saber Direito desta semana é com a professora Caroline Santos. O curso é sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, bem-vindo à nossa terceira aula, sobre a aplicabilidade do princípio do menor sacrifício do devedor no processo executivo brasileiro. Bom, eu sou a professora Caroline Santos, sou mestre em Direito e Relações Internacionais, advogada, professora universitária e cursos das carreiras jurídicas. Bom, nós iremos tratar na aula de hoje a continuidade dos procedimentos do estudo do procedimento da execução forçada. Nosso primeiro elemento que nós iremos estudar é o inadimplemento do devedor. Lembrando que na nossa aula anterior, nós falamos sobre os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil. O primeiro é a competência, o endereçamento, que nós vimos tanto de títulos executivos judiciais como de títulos executivos extrajudiciais, e vimos também a questão da legitimidade ativa e da legitimidade passiva. Pois bem, mas no momento em que eu estiver peticionando, no momento em que eu estiver clamando ao Poder Judiciário a proteção ao crédito, advogando aí, buscando a tutela jurisdicional para o credor, eu preciso de colocar como primeiro elemento dos fatos o inadimplemento do devedor. Para eu ingressar com uma tutela executiva, eu tenho determinados requisitos. Lembrando que se esses requisitos não forem preenchidos, eu não posso ingressar na ação executiva. A não ser que seja o quesito liquidação, Se o título for ilíquido, eu vou pedir o remedinho da iliquidez, é a liquidação de sentença, que nós iremos estudar nas próximas aulas, ok? Então vamos lá. O primeiro requisito sobre geral da execução é o inadimplemento do devedor. Pois bem, o que seria o inadimplemento do devedor? O inadimplemento do devedor é o quê? Quando o devedor não tem mais uma contraprestação, ele não tem mais o que receber do credor, ele precisa de pagar. Quando eu compro um apartamento, eu estou tendo prestação e contraprestação. Quando eu compro o apartamento, eu tenho o direito de receber o apartamento, não é isso? Mas eu tenho o dever de pagar este apartamento. Vamos supor que eu recebi o apartamento, dei o valor de entrada, mas eu tenho sucessivas prestações para poder adimplir. Vamos supor que na prestação de número 34, já estou morando no meu apartamento, e não acontece o adimplemento, eu acabo me atrasando. 3 prestações, 4, a política de renegociação da instituição financeira entra em contato comigo, eu não consigo pagar, e enfim, eles entram com uma ação de execução. O primeiro elemento que eles vão trazer é sobre a notícia deste contrato, sobre um resumo do que aconteceu neste contrato, dessa relação contratual, mas para que o juiz aceite essa execução, ele vai pedir o quê? Ele vai demonstrar que está tendo inadimplemento do devedor. Então, o inadimplemento do devedor é o atraso do cumprimento da obrigação. Atraso este que interfere, que atrapalha no pagamento desta obrigação. Por quê? Porque não há mais contraprestação. Olha, eu não paguei porque eu não recebi o apartamento. Não, eu não paguei porque eu tive um problema financeiro. Só que as instituições, os credores, não podem simplesmente fazer uso do seu mercado de trabalho, aceitando simplesmente essa justificativa, estou apertado, tal. Claro que, ao longo do tempo, as instituições financeiras, os credores, de uma maneira geral, têm trabalhado com uma política de renegociação, de acordos, de campanhas de renegociação, que isso facilita a vida do devedor, tendo em vista que o devedor de boa-fé é aquele que passa por um desequilíbrio financeiro inesperado, complicado, que acaba complicando a sua vida financeira. Lembrando que o princípio do menor sacrifício do devedor e nenhum tratamento do devedor dado pelo Código de Processo Civil é um tratamento que venha ajudá-lo a fraudar a execução. Jamais. O Código de Processo Civil busca trazer o quê? A segurança do adimplemento desta obrigação.
Bom, o inadimplemento do devedor, ele está no artigo 528 e também ao longo aí até o artigo 580 do Código de Processo Civil, né? Essa obrigação, o inadimplemento do devedor, tem que tem que se tratar de uma obrigação líquida, certa e exigível. Bom, a obrigação líquida é aquela que tem o quantum débito, ou seja, o quantum indenizatório. Se não tem um quantum indenizatório, se a obrigação não é líquida, eu vou pedir a liquidação. Se eu estou com uma dor de cabeça, não adianta eu tomar um remédio para dor no estômago. Se eu estou com um problema de iliquidez dentro do processo ali, eu não posso entrar com um cumprimento de sentença, porque são instrumentos jurídicos que não se completam, não se resolvem. Diante disso, quando eu tenho uma iliquidez, é quando o título está ilíquido, quando não está determinado o valor que o devedor deve pagar ao credor, ou qual é o valor do crédito, né, que há nessa demanda judicial, eu preciso de estabelecer limites, eu preciso de estabelecer critérios para que haja essa liquidação. Bom, então a liquidação ela pode ser feita tanto por artigos como por arbitramento, que nós iremos utilizar, nós iremos estudar daqui a pouquinho. Bom, então a obrigação ela precisa de ser líquida, ela precisa de estar quantificada. Caroline deve para o credor R$200 mil. Caroline deve para o credor R$500 mil. Uma casa de quatro quartos, 2 suítes, tal. Tem que ser um objeto delimitado, quantificado, ok? Maravilha. Para que haja a intervenção no patrimônio de maneira certa, de maneira individualizada lá no valor que vai interferir ali no patrimônio do devedor. Bom, o segundo critério é que a obrigação deve ser certa. O que é uma obrigação certa? Aquela que não é errada. Claro que não. A obrigação certa é aquela que tem a clareza da obrigação. Quais são os tipos de obrigação que nós temos? Obrigação de dar coisa certa, coisa incerta. A incerta, no momento em que for escolhida, chama-se o momento da concentração, que é o momento em que a coisa incerta vai se tornar certa. Maravilha. Bom, o que acontece? Eu tenho a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer, que nós estudamos na nossa aula de número 1, pelo princípio da efetividade. Ótimo. Diante disso, a obrigação certa é aquela que tem clareza. Olha, a Caroline entrou aqui no banco em determinado dia e comprou um apartamento. Ela pegou um crédito para comprar um apartamento. Demonstra clareza, é uma obrigação certa, né? Ela precisa de pagar R$215 mil para poder pagar a sua casa e por aí vai. Então, o que acontece? Não adianta, por exemplo, eu ir num cassino, ir numa casa de jogos e fazer uso de uma nota promissória, que é um título executivo extrajudicial, e colocar lá, não, isso daí foi um empréstimo de dinheiro que eu fiz para Carol, tal. Tem que estar claro, porque se não tiver claro, o juiz vai o quê? Vai extinguir isso daí, vai extinguir essa ação executiva e vai mandar ir para onde? Para fase de conhecimento, porque não tem certeza, não tem clareza da obrigação que deve ser trabalhada, que deve ser estipulada. Se é obrigação por quantia certa, entrega de coisa certa, incerta, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Por isso deve estar altamente o quê? Certo, certo? Maravilha, ok? E exigível. A obrigação exigível é aquela que não tem mais nenhuma contraprestação do devedor perante o credor. O devedor não fez porque não pôde, porque se permaneceu na inércia, porque não quis. Aí vai de acordo com os motivos, mas ela já está o quê? Vencida. Vencida porque não tem mais nenhuma condição, não tem mais nenhum termo, não há mais nada que impeça esse devedor de cumprir com a sua obrigação. Por isso que a obrigação é exigível. Se ela é exigível, é porque ela não está o quê? Não está paga, né? Não está adimplida e ela precisa de ser o quê? Cobrada. Bom, e o título ele deve estar vencido. Então, eu não posso pegar um cheque não vencido e executar, porque eu tenho que obedecer à ordem de pagamento, a data que foi acordada entre as pessoas.
Antigamente, nós sabíamos que o cheque era uma ordem de pagamento à vista. É um título executivo extrajudicial que, ao longo do tempo, está compromissado em relação à sua existência. Porém, os tribunais já sedimentaram o determinado entendimento de que, se no cheque, que era uma ordem de pagamento à vista, mas foi pactuado entre contratante e contratado determinada data, ele deve ser o quê? Obedecido, né? Então, por isso que é importante nós buscarmos a inovação diante dos tribunais, diante dos pedidos que nós podemos fazer, porque há mudança do entendimento, né? E ainda bem que há essa mudança, porque há o quê? A evolução dos entendimentos em relação à nossa área jurídica, porque o direito acompanha a sociedade. Maravilha. Vamos lá. A primeira situação. Eu tenho um devedor, ele pode propor a cumprir a sua obrigação mediante uma contraprestação. Só que se essa contraprestação ela foi paga, ela foi feita, acabou, extingue-se a execução. Então, a Caroline deve entregar para determinada instituição financeira relativo ao valor pecuniário relativo a 3 parcelas vencidas. Chego lá, pago as 3 parcelas vencidas, peço parcelamento em 6 vezes, tal, que é essa possibilidade, acabou. Terminei de pagar, extingue o processo, acabou. Ele é arquivado e acabou. Agora, se eu não pagar, como é que fica? Se eu não pagar, eu posso fazer o quê? Eu, na condição de devedora, eu não vou pagar. Mas não é simplesmente eu não vou pagar. Eu preciso me defender, eu preciso de demonstrar para o juiz o porquê que eu não fiz. Se eu não quero que seja encarado o não pagamento pela inércia, pelo descaso de não pagar determinada obrigação. Então, eu vou ter o prazo pela aplicabilidade do princípio do contraditório para poder me defender. Só que essa defesa não é em relação à mudança de mérito. Porque se o título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, ele atende os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, o que acontece? Eu preciso de dar o quê? Continuidade. Mas a partir do momento em que o Estado tem o dever de dizer para o devedor que tem uma demanda contra ele, seja de natureza executiva ou não, eu estou exercendo, sim, o princípio do contraditório. Claro que de maneira específica, né? Claro que de maneira o que é direcionada à fase executiva. Só que aí vamos supor que eu preciso de pagar as 3 prestações atrasadas do meu apartamento. E nessa hora, eu não tenho patrimônio para poder fazer isso. E digo que daqui 6 meses eu vou receber um contrato, eu vou receber um dinheiro relativo a determinado contrato. As partes podem compactuarem, as partes podem se acertar para poder suspender esse processo até, por exemplo, daqui 4 meses, porque eu vou ter o dinheiro para poder pagar. Bom, se as partes compactuaram isso, maravilha. Suspende até o quê? Até a geração deste valor. As partes podem compactuar, né? E o quê? E a suspensão interrompe a prescrição. E aí eu posso também ter essa segunda situação para a solução deste determinado conflito, certo? Maravilha. Então, olha só, quando eu tenho a presença de um título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, eu preciso de ter esses 3 requisitos: liquidez, certeza e exigibilidade, né? A certeza, então, é a clareza da definição dos seus elementos, se a obrigação é certa, se a obrigação é de entrega de coisa, se é uma obrigação incerta, se ela é incerta, quem é que vai escolher? O devedor, pelo princípio do menor sacrifício do devedor, ele vai ter a prioridade de escolher, mas o credor, no momento em que estiver elaborando, confeccionando a sua petição inicial, ele já pode previamente escolher. Porém, entre o pedido de escolha do credor e o pedido de escolha do devedor, o juiz vai analisar aquilo que for menos gravoso. Então, se você estiver advogando para o devedor, deixe isso muito claro, que ele tem bens assim a ser penhoráveis, porém que seja escolhido determinado bem por conta da situação de dar menos prejuízo ao devedor, ok? Maravilha. Então,
voltando à liquidez, revisando a liquidez, é a necessidade de se individualizar o quantum debetor, né? Ou seja, o quantum devido a esse credor. Se não tiver, nós iremos trabalhar com a questão da liquidação de sentença. Ou seja, é a necessidade de se pedir ao judiciário que se prolate uma sentença, o quê? Líquida, né? Uma sentença que tenha essa individualização do valor. E a exigibilidade é quando essa obrigação não está condicionada mais a termo ou a qualquer tipo de condição. O devedor não pagou porque teve dificuldade, tal,